Precisou vir um vírus para nos lembrar da importância de um simples abraço e de uma conversa pessoalmente entre amigos. Precisou uma pandemia para nos fazer valorizar o nosso lar, um momento em família, nossa reconexão com quem mais amamos. Neste momento de necessidade de resguardo, temos a oportunidade de renovarmos e fortalecermos nossos laços mais íntimos. É tempo de desacelerar, de olhar em volta e dar valor em coisas simples e preciosas da vida. Sejam todos bem-vindos. O Conversa Aberta começa a partir de agora. Essa semana a psicóloga Marina Saraiva vai nos falar como não desanimarmos ao longo dessa pandemia. Quais os pensamentos mais positivos que nós podemos ter durante toda essa loucura, toda essa novidade da pandemia e de isolamento social. Confira. Como as pessoas estão recebendo e absorvendo as informações sobre o coronavírus. Marina, bem-vinda novamente ao Conversa Aberta. É sempre um prazer recebê-la. E o assunto agora é só a danada da Covid, né, Ana? A gente está vivendo um momento de excesso de informação. Será que a gente pode utilizar esse termo? Eu tenho repensado sobre isso e eu acredito que informação nunca vem em excesso. O que eu acredito que possa estar acontecendo é um excesso de informações equivocadas. E aí sim isso pode gerar uma ansiedade, principalmente nesse momento que a gente está vivendo incertezas, medo, algumas pessoas têm desencadeado outros sintomas. E aí, o que a gente vai fazer com esse momento em que paira no ar essa angústia, essa ansiedade, esse medo? Marina, nós podemos fazer um comparativo entre essa pandemia e um renascimento? Estamos aprendendo a viver novamente? Eu tenho a sensação, e eu escutei uma grande psiquiatra falando, usando metaforicamente, que é como se a gente tivesse que aprender a trocar o pneu com o carro andando. E é literalmente isso que está acontecendo com a gente. A gente está precisando se reinventar, aprender sobre a doença, aprender sobre formas de prevenção, aprender como refazer com o meu trabalho, com os meus negócios, com a minha empresa, com o meu salário, com o medo, com o desemprego, com as minhas relações. Porque é um momento em que não existe um protocolo, não existe, ninguém passou por isso antes, não dá pra gente, olha, me ensina como fazer. A gente tá precisando aprender todo mundo junto. Isso gera uma angústia, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade que a gente tem de se conectar, de se unir com as pessoas e aprender juntos. Marina, algumas pessoas ficam debatendo sobre a pandemia calorosamente e insistentemente. Já outros preferem não tocar no assunto, mudam de canal, falam de outros assuntos. Qual a melhor postura neste momento, Marina? Nós precisamos sim, Ana, de conversar sobre o coronavírus, sobre a doença Covid. Nós precisamos sim entender um pouco sobre a curva, né, sobre o uso correto de máscaras. Por quê? Porque o que a Covid está mostrando pra gente nesse momento está resgatando um sentimento de solidariedade. Porque quando eu uso a máscara, na verdade, eu não estou usando a máscara para me proteger. Eu estou usando a máscara para te proteger. E quando você usa máscara, você não está se usando para se proteger, você está usando para me proteger. A gente está começando a desenvolver ou a resgatar um sentimento anterior, que é o sentimento de compreender, cuidar do outro. E isso é bonito nesse momento da pandemia. Marina, muitas pessoas estão aproveitando esse tempo em casa, esse tempo sem trabalhar para aprender novas coisas, já que as aulas online aí na internet estão pipocando para vários tipos de gosto, né? Tem aula de idioma, aula de como fazer em casa, tem receita, tem exercício físico. Todas essas movimentações são válidas neste momento?
Um conselho que eu recebi atualmente e tem feito muito sentido para mim é, frente a esse momento que a gente está vivendo angustiante, pensar se a gente pode aprender algo novo. Eu não sei o que você sempre teve vontade de aprender, né? Hoje existem vários cursos pela internet. Se você quer aprender a tocar violão, se você quer aprender uma nova ciência, o que você pode fazer nesse momento, se você quer fazer uma leitura de um livro que está aí na sua estante há muito tempo e você não lê, se você quer aprender a dançar, o que você pode fazer dentro da sua casa, mas que depois que passar essa pandemia e quando alguém te perguntar, o que você aprendeu durante esse momento? Porque uma coisa a gente tem certeza, isso vai passar. Agora, como a gente vai estar, vai depender do que a gente estiver fazendo hoje. Marina, neste momento de isolamento, a gente está usando muito o celular, a gente está usando muito as redes sociais, a gente está usando muitos canais pagos de TV. Isso não vai trazer uma dependência? E depois que tudo isso passar e a gente voltar à vida normal, a gente não vai sentir falta de ficar o dia todo no celular, sentir falta de ficar o tempo todo na internet? Conrado Galigares, que é um psicanalista que tem um pensamento bem interessante, ele deu um conselho numa live recente em que ele sugeriu que as pessoas utilizem esse recurso, né, do computador, do telefone, principalmente as pessoas que estão se sentindo muito sozinhas em casa, para nos momentos que elas forem se alimentar, elas realizarem uma videochamada para alguém do convívio delas, um amigo, um familiar, e que elas possam almoçar juntas, tomar café juntos, mesmo que virtualmente. É uma forma de tentar restabelecer uma conexão nesse momento em que realmente a gente precisa ter um distanciamento social e um isolamento. Minha querida, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Tá sendo de grande valia as suas palavras para a gente conseguir administrar e absorver todas essas informações. A gente se fala na próxima semana. A pandemia não deve ser algo que vai passar e vai nos deixar da mesma forma. É possível a gente passar por uma transformação. E a transformação, ela começa com a mudança de hábitos. O que você pode fazer para mudar na sua rotina os seus hábitos, para te tornar um ser melhor? É esse trabalho de reflexão, de autoconhecimento, que a gente pode começar a investigar nesse nosso modelo mental o que dá para ser feito para a gente se reinventar, para a gente se transformar num ser melhor. E o Conversa Aberta fica por aqui, mas volta daqui a pouquinho. E a maquiadora Thalita Cáfaro traz uma dica de maquiagem bem interessante. É o esfumado logo abaixo dos olhos. Confere aí. Olá pessoal, e no programa de hoje eu vou falar para vocês sobre esfumado na parte inferior dos olhos. Quando a gente faz esse esfumado aqui na parte inferior, dá um realce a mais na maquiagem. E assim, mesmo se você não tiver com nada de sombra aqui em cima, você dá só um esfumadinho aqui na parte de baixo, já fica bem realçado e já fica bem lindo. Então é assim, pra gente fazer esse esfumado, você vai precisar de um pincelzinho de esfumar pequenininho, ele se chama pincel lápis. E também você vai precisar de duas sombras, uma opaca e uma cintilante. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê dessa cintilância. Então eu vou pegar aqui esse marronzinho, que eu vou usar ele para fazer somente do meio até o final aqui do meu olho. Então, com um pincelzinho pequenininho, eu pego um pouquinho, tiro o excesso e eu vou aplicar ele aqui, olha, rente aos meus cílios e vou trazer assim mais ou menos até na metade do meu olho. Com a mãozinha bem levinha no movimento de vai e vem, eu vou esfumando. Ficou muito claro? Então a gente vai pegar mais um pouquinho de sombra e eu vou passar aqui novamente. Por que eu tô vindo só daqui até o meio? Quando eu faço esse processo, eu vou deixar com que meu olho fique mais alongado, mais realçado, sabe?
Quando eu faço todo aqui, que eu vou colorindo essa parte todinha, eu deixo com que o meu olho fica mais dramático. Então, por exemplo, se você quiser fazer um olho mais clean, você vai fazer assim, só aqui tendo a metade. Se você quiser fazer um olho mais marcante, você vai fazer aqui o olho todo. Vou colocar aqui só mais um pouquinho, só para dar mais um pouquinho de cor. E eu gosto sempre de fazer com uma sombra marronzinha para um olho clean. E para um olho mais pesado, uma sombra marrom mais escura ou se não um pretinho. Agora aqui nessa parte da frente onde eu não coloquei sombra, eu vou pegar essa sombra aqui que é uma sombra mais cintilante, um pouquinho com o mesmo pincel e eu vou colocar aqui, olha, no início do meu olho até encontrar aqui com essa sombra marronzinha. Um movimento de batidinhas e umas leves arrastadinhas. Aí nesse meiozinho aqui, eu dou uma esfumadinha só para tirar a marcação. Quando eu coloco essa cintilância aqui na frente, dá uma impressão também que o meu olho é maior, que aqui ficou uma parte maiorzinha e alonguei ele aqui no final. Então por isso que eu falo que quando a gente não traz toda a sombra pra cá e põe a cintilância na frente, fica um olho mais clean, porque se eu trouxesse todo o escuro, ficaria um olho mais dramático. Então vocês podem fazer esse olho aqui pro dia, pode usar à noite, numa ocasião mais séria, que vai ficar linda. Então depois de ter feito o esfumado, é somente aplicar uma máscara de cílios nos cílios inferiores e já está pronta. Então essa foi a dica da semana, espero que vocês tenham gostado e até o próximo! E na dica da Ana dessa semana, eu vou falar sobre um assunto que você pode até pensar que é bobagem, mas olha, tem muita gente que ainda não sabe fazer. Eu confesso que demorei um tempo para poder aprender e ficar bem gostoso. Nós vamos falar sobre o arroz. Dicas maravilhosas e preciosas para deixar essa preferência nacional ainda mais gostosa. E na dica da Ana dessa semana, nós vamos falar de arroz. Aí você pode estar me perguntando, mas Ana, arroz é uma coisa tão simples? Olha, não é tão simples assim não, viu? Eu preciso confessar que mesmo anos e anos depois de fazer arroz todos os dias, o meu, de vez em quando, não fica muito gostoso. Aí meus filhos reclamam, mamãe, o que aconteceu com o arroz hoje? Então nas dicas da Ana de hoje, eu vou te ensinar alguns truques que vão deixar o seu arroz ainda mais soltinho, mais saboroso e você vai ganhar muitos elogios, não só das suas visitas, mas como de toda a sua família. A primeira dica que eu quero te dar é sobre a temperatura do arroz. Geralmente quando a gente começa a fazer um almoço, a primeira coisa que fica pronta é o arroz. E aí até que os outros pratos fiquem prontos e a gente começa a almoçar, demora um tempo. Então para você conservar a temperatura do seu arroz, assim que você terminar de fazer o arroz, basta pegar algumas folhas de jornal e envolver todo o fundo da panela e deixar ele reservado lá no fogão. Quando você for servir o seu almoço, servir o seu prato, você vai ver que o arroz está quentinho e não vai precisar esquentar novamente. Uma outra dica que eu quero te dar, quem aí já comeu aquele arroz Unidos Venceremos? Grudado toda a vida, aquele que passou do ponto, aquele momento que você colocou muita água no arroz. Existe um ditado, coloca água no feijão porque vai chegar a visita. Aí você esquece e coloca água no arroz. Tem como reaproveitar? Tem como disfarçar esse seu deslize? É claro que tem. Basta colocá-lo no escorredor de macarrão e lavá-lo como se fosse o próprio macarrão. Ele vai dar uma enrijecida e você pode voltar ele para a panela e esquentá-lo novamente, que vai funcionar. Ninguém vai perceber que você colocou água demais no seu arroz. Mas aí naquela correria toda você colocou óleo demais na panela do arroz e afogou o arroz, ele ficou boiando na gordura. Não se preocupe, finalize todo o processo de afogar o arroz, de colocar a água. Quando ele levantar fervura, é só colocar folhas de alface dentro da água do arroz. Você vai ver que o alface vai absorver toda a gordura e seu arroz vai ficar sequinho.
O sonho de toda cozinheira é que seu arroz fique bem soltinho. O elogio que toda cozinheira quer ganhar. Nossa, seu arroz tá tão branquinho, tão soltinho, tão gostoso. Aí o sorriso vai de um canto ao outro na orelha, não é mesmo? Mas para que isso aconteça, eu tenho um segredinho maravilhoso para você. Quando você afogar o seu arroz e colocar a água nele, basta colocar uma colher de sopa de caldo de limão durante o cozimento. Você vai ver que ele vai ficar soltinho e delicioso. Uma outra dica para arroz bem soltinho é usar umas gotinhas de vinagre. Quando ele estiver ainda com água, coloque umas gotinhas de vinagre. Aí depois que a água secou, depois que ele estiver totalmente sequinho, 10 minutinhos antes de você desligar, coloque mais umas gotinhas de vinagre por cima, desligue o fogo, tampe e deixe lá descansar por esses 10 minutinhos aí. Você vai ver que ele vai ficar super soltinho e com sabor de dar água na boca. O seu arroz também vai ficar muito saboroso se depois de pronto, logo quando você desligou o fogo, você misturar em cima dele uma colher de sopa de manteiga. E aí você mistura com um garfo e deixa com que o arroz absorva a manteiga derretida. Fica delicioso. Você vai ganhar muito elogio, hein? Segredo nosso, não conto pra ninguém se você também não contar. Se na correria do almoço você esqueceu a panela de arroz e ele queimou um pouco no fundo da panela, quem nunca fez isso? Vou levantar as duas mãos, que eu já fiz isso demais da conta. Mas eu tenho 2 segredos muito fáceis para você tirar aquele gosto de arroz queimado da panela. E aí ninguém vai perceber. Basta você, depois que terminou de fazer o arroz, viu que ele passou do ponto, ficou um pouco lá na panela grudado, é só colocar um pano de prato umedecido em cima da tampa do arroz. Você vai ver que o cheiro vai desaparecer totalmente. Uma outra dica que funciona muito para que ninguém perceba que você queimou o arroz, é só tirar ele do fogo e colocar direto na água fria. O cheiro do arroz queimado vai embora rapidinho e ninguém percebe que ele passou do ponto. E uma dica para que o seu arroz que ficou dentro da geladeira não fique muito umedecido, basta você colocar uma fatia de pão, seja de sal ou um pão de forma, em cima do arroz, dentro do recipiente que você colocou dentro da geladeira. Você vai perceber que ele não vai dar aquela água em excesso e você vai aproveitar o seu arroz. Bom, as dicas de hoje foi para você que achava que sabia tudo sobre arroz, para você que está começando agora a sua vida de cozinheiro e deixa o arroz queimar, deixa o arroz às vezes passar um pouco do ponto. Eu espero que você leve essas dicas para a sua cozinha, faça um arroz soltinho, branquinho, delicioso e ganhe grandes elogios aí da sua família, dos seus amigos, enfim, para quem quer que você vá cozinhar. Dica da Ana fica por aqui, mas volta na próxima semana. O Conversa Aberta recebeu à distância para uma conversa bastante esclarecedora a professora Jeane Menezes. Ela que leciona na rede particular e na rede pública de ensino, nos norteou como vai ficar a educação nos próximos meses. Jeane, é com você. Na última semana, no dia 18, os alunos da rede pública de ensino também passaram a ter acesso a essa plataforma digital dentro de suas casas. Privilégio esse que muitos alunos da rede particular e também das faculdades já haviam desfrutando há algum tempo, ou melhor dizendo, desde o início de todo esse isolamento social. O Conversa Aberta convidou a super professora Jeane Menezes, que à distância vai nos explicar como tudo isso está acontecendo. Jeane, bem-vinda ao Conversa Aberta, é um prazer enorme receber você. Que pena que é à distância. Bom, Ana, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para conversar com você no Conversa Aberta. É uma pena mesmo que não possamos estar juntas. Jeane, quando o isolamento social se fez necessário, as escolas particulares, elas desenvolveram uma plataforma de ensino para que os seus alunos tivessem um aproveitamento online dentro de suas casas. Como foi para você, ou como está sendo para você, na verdade, porque essas aulas ainda continuam, desenvolver esta nova plataforma de ensino? Ana, nesse momento de desenvolver atividades online, muito importante ressaltar também o compromisso e o companheirismo, né, dos professores em compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências uns com os outros.
Então, a gente também tem aprendido bastante nesse momento. Eu acho muito importante destacar esse momento em que um tem ajudado o outro. Jeane, na última semana, no dia 18, os alunos da rede pública de ensino também passaram a ter acesso a essa plataforma digital. Como foi retornar aos estudos depois de aproximadamente 2 meses aí de isolamento? Os professores estão se organizando em grupos de WhatsApp com seus alunos ou familiares, em grupos de e-mail, por exemplo, e estão criando atividades complementares e encaminhando para os alunos. Então, os alunos recebem atividades complementares de seus professores, realizam essas atividades, devolvem, e o professor faz uma avaliação, uma análise disso, faz a correção, encaminha para os alunos. Jeane, mas como que você faz para prender a atenção online dessas crianças? Porque você tem todo tipo de aluno. Tem o aluno que é estudioso, que acorda às 5 horas da manhã para esperar a aula online. Tem o aluno que é esforçado, que faz tudo direitinho. Tem aquele aluno que aprende com facilidade. Mas tem aquele aluno que tem uma dificuldade para poder aprender. Tem uma dificuldade para acompanhar. Tem o preguiçoso, tem o malandro. Tem aquele que acha que porque não está tendo aula pode dormir até o meio-dia sem se preocupar com os estudos. Como que você faz para atrair cada tipo de aluno? Prender a atenção, atrair, reter a atenção de uma criança, de um adolescente, tanto em sala de aula quanto no ambiente virtual, são 2 atividades que vão requerer do professor muita habilidade. Então, pessoas aprendem de maneiras diferentes. Então, no espaço online de aprendizagem, todo professor tem realizado, ou procurado realizar tarefas com abordagens diferentes para atingir crianças com potencialidades diferentes e até mesmo com algumas dificuldades. A gente não pode negar, Jeane, que o mundo foi pego de surpresa diante de toda essa doença, de toda essa pandemia, de todo esse isolamento social, e a gente se preocupa muito com as nossas crianças. Muitas pessoas estão dizendo, nossa, 2020 vai ser um ano escolar perdido, 2020 vai ser o ano que não aconteceu para as crianças, o melhor vai ser então parar todas as atividades e voltar no próximo ano. Na sua visão de educadora, como você vê tudo isso, Jeane? Olha só, falar em ano escolar perdido, para mim, é algo muito pesado, muito forte. Então, eu acredito num ano de aprendizagens diferenciadas, não acredito num ano escolar perdido. Tanto professores quanto família e alunos estão descobrindo novas habilidades, novas potencialidades e estão construindo um ano escolar diferente, Perdido nunca, só diferente. Como que você acredita que os alunos vão chegar no final do ano? Como tudo ainda é muito incerto, a gente não sabe ainda, mas eu acredito que nossa preocupação agora nem é essa. Nossa preocupação é manter a tranquilidade, tomar cuidado com a nossa segurança, com a nossa saúde, propiciar a ela um ambiente tranquilo, que as famílias organizem um ambiente agradável para elas em casa, para que elas possam passar por esse momento com maior tranquilidade, o que vai favorecer na aprendizagem nesse ambiente virtual. Caso fique faltando algum conteúdo essencial na vida escolar dessa criança, acredito que as escolas, que os professores se organizem e no próximo ano letivo retomem esses conteúdos. Por mais que a tecnologia seja acessível a quase todas as pessoas, nós não podemos negar que algumas crianças não têm acesso à plataforma, têm a dificuldade, não têm tanta ajuda dos pais. Como que vão ficar essas crianças que durante essas aulas online, durante essas aulas com a plataforma, elas não vão ter tanto acesso e não vão ter tanta ajuda? Garantir a acessibilidade de todas as crianças é uma atividade muito difícil. Nós vemos assim, Minas Gerais é um estado muito grande, com áreas remotas que eu acredito que ainda não tenham acesso à internet. A gente precisa pensar também que algumas famílias têm 3, 4 filhos e que não há 3 computadores na casa para crianças que, porventura, estejam estudando no mesmo horário do dia. Então, as famílias precisaram se organizar e também pensar que alguns pais já voltaram a trabalhar e essas crianças estão em casa
aos cuidados de um irmão mais velho, de um vizinho, uma vizinha, ou de uma avó, por exemplo. Então, nem toda criança tem um pai ou uma mãe por perto para poder ajudar, tirar alguma dúvida técnica do uso do celular ou do computador. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração. Mas as escolas particulares e também a escola pública, elas tentaram minimizar essa falta de acesso, imprimindo todas as atividades, disponibilizando links com os vídeos das aulas, com os vídeos dos materiais disponibilizados nas plataformas, para que essas crianças assistissem num outro horário e o material impresso foi encaminhado para a casa das crianças ou os pais puderam ir à escola buscar. Você percebe que os pais estão loucos com toda essa novidade? Porque o filho fica 24 horas dentro de casa, com os nervos à flor da pele, querendo fazer as suas atividades de antes, os pais precisando ajudá-los nas tarefas, nas plataformas online. Você percebe um pouco de insegurança também, Jeane, por parte dos pais? Num primeiro momento, esses pais ficaram muito preocupados, muito receosos. Os do Estado, já que começou agora há pouco, eles também estão preocupados e meio ansiosos. Mas de agora em diante as coisas começam a fluir com mais naturalidade. E aí esse sentimento de ansiedade vai diminuindo. Quando isso diminui, as crianças conseguem um ambiente mais propício para as aprendizagens. Jeane, eu queria agradecer muito a sua disponibilidade em conversar aqui comigo, mesmo que à distância, para nortear, para esclarecer, para tranquilizar alunos, pais, tios, avós, todo mundo muito perdido nessa situação e neste momento. Mas que bom que os alunos têm profissionais assim como você para norteá-los neste momento de dificuldade. Tenho certeza que tudo isso vai passar e rapidamente vamos voltar ao normal. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço bastante o seu convite, é com uma alegria enorme que eu estou aqui para bater esse papo com você e com seus telespectadores. Um beijo grande para você. O Conversa Aberta fica por aqui, mas volta daqui a pouquinho, você não pode perder. E o programa Conversa Aberta fica por aqui. Como eu sempre digo, espero que você tenha se divertido, dado boas risadas, absorvido algumas das informações que eu tentei passar para você. Você também pode participar do programa Conversa Aberta através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Foi um prazer enorme. Tchau!